Bom, tem uma certa quantidade de pessoas perguntando por que depois de mais de 20 anos que não se vê mais com tanta frequência vampiros virando morcego na arte, eu continuo escrevendo um e-book a respeito de vampiros que viram morcego. Luiz, Lestat, Edward não fazem mais aquilo que o Conde Drácula fazia. E na própria época de Bram Stoker, antes de virar o boom da vez, não havia quase nenhum vampiro, com exceção de uma fonte brasileira, que virasse morcego. Eles viravam, o Bricolice virava porco, o Bricolacas virava lobo, morcego não se via com referência a vampiro, mas se via com referência a diabo. Aquela velha cartinha do tarô, a 15, ela não teve sempre asas de morcego, ela passou a ter principalmente na época da exploração das Américas. Isso significa que possivelmente o folclore ameríndio relativo ao Camazotzi, o morcego da morte, ele infiltrou na Europa e influenciou na iconografia do diabo. Já existiam diabos europeus em afrescos de Giotto, um tanto mais antigos, mas eles tinham um significado muito particular e era associado a Perséfone e as almas do Hades, que os humanos, quando morriam, imaginava-se na Grécia que viravam morcegos e ficavam esvoaçando e guinchando no Hades até a época da reencarnação. Então isso não era uma coisa má, era uma coisa que não devia estar no vitral, né? Que não devia estar num afresco, uma arte sacra de uma religião que não é concernente àquela grega antiga, mas enfim, infiltrou-se para passar uma mensagem um tanto quanto bruxesca. No Egito Antigo, imaginava-se que o corpo era dividido em Ka, Ba e Ak. A múmia ficava desdobrada e o espírito, que depois retornava para a múmia, se tornava num pássaro, normalmente um pássaro negro. Não era necessariamente um morcego, mas aquilo virava qualquer coisa. E tem um trecho da Bíblia que fala de jogar ídolos de prata e ouro para os morcegos nas cavernas. Pensa bem, jogar ídolos de prata e ouro para morcego não é uma atitude inteligente, né? Porque prata e ouro é uma coisa muito valiosa e o morcego não come isso, então ia ficar lá protegido na caverna para sempre, o ídolo desprezível que deveria ser destruído? Não, aquilo lá era uma oferenda para o morcego. O morcego estava meio quanto deificado num trecho da Bíblia e por patriarca israelita. Interessante isso, né? Bom, na China, imaginava-se que um morcego de verdade, não uma alma, quando ele faz 1000 anos, ele fica branco e dissolvendo esse morcego, desidratando até virar pó e depois diluindo em água, se transforma no elixir da imortalidade. Você bebe aquele morcego em pó de 1000 anos e ganha 1000 anos de existência para você mesmo. É claro que isso é uma metáfora, uma lenda muito exótica, mas talvez tenha alguma relação com os morcegos brancos de jade. É um tipo de jade. O jade normalmente é verde, é uma pedra verde, mas quando ele se mistura com a calcita branca, na época da formação, no vulcão ele fica branco, um jade branco. E os chineses costumam usar isso para esculpir morcego. E antigamente a alquimia chinesa usava pedras para ralar e fazer remédios. Eu não sei se o conto, o folclore popular, é relativo a uma coisa oculta assim, um remédio de jade, com calcita, mas
É possível. Também existia a lenda de que certos fantasmas se transformavam em morcego. Podia ser o fantasma de um próprio morcego que depois vai reencarnar, e ele pode reencarnar como qualquer coisa, como qualquer outro ser vivo na natureza, inclusive pessoas. Uma pessoa pode ter sido um morcego numa vida passada, um morcego pode ser uma pessoa numa vida futura. O shintoísmo é assim. Budismo, quando tem um certo grau de sincretismo misturado, aceita coisas exóticas desse jeito. E outras religiões orientais também. Eu acho que isso responde a pergunta do pessoal aí que não sabe ainda para que serve um mito de morcego.